Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Cuco. Vamos lá? Eu resolvi trazer a resenha desse filme e assistir porque esse longa está sendo muito falado lá fora, nos Estados Unidos. Ele teve sua estreia, 3 de maio, e todo mundo falando que ele é um filme de terror maravilhoso, é considerado um dos melhores filmes de terror do ano, que ele é diferente, que ele é assustador, que ele traz uma história bastante diferenciada. Então eu resolvi conferir para trazer aqui para vocês. Então eu acho que eu estava com uma expectativa muito grande para assistir. Eu tentei aí assistir há muito tempo. E eu vou confessar que eu estou extremamente frustrada, decepcionada com o que eu vi. Eu fui esperando algo grandioso, né? Que a gente veio aí com a profecia, viemos com a entrevista do demônio, o último que foi a substância. Então eu achei que a gente teria um terror aqui totalmente diferenciado, um terror com uma história muito inteligente, que assim causaria agonia, aversão ou algo do tipo, mas na minha opinião foi totalmente uma propaganda enganosa. Então se a gente assiste o trailer, acha que é uma coisa e de repente é outra, bem diferente. Gretchen, de 17 anos, deixa sua casa nos Estados Unidos para morar com o pai, que se mudou para um resort nos Alpes alemães, com a nova família. Chegando no novo lar, eles são recebidos pelo Sr. Koenig, que tem um interesse inexplicável pela meia-irmã de Gretchen, Alma. Gretchen é atormentada por ruídos estranhos e visões sangrentas até descobrir um segredo chocante que também diz respeito à sua própria família. Esse filme é protagonizado pela Hunter Schafer, que fez muito sucesso na série Euforia, então trouxe ela para o protagonismo desse filme. Além dela, também conhecido, temos o Dan Stevens, que já fez outros filmes. E primeiro eu vou falar sobre a questão do protagonismo, que eu achei muito artificial, muito forçado. Por diversas vezes eu vi ela interpretando essa Gretchen de uma forma muito superficial, como se ela não tivesse preparada para o papel, como se fosse uma coisa diferente do que ela está acostumada. Então a gente viu ela em Euforia, ela faz um bom papel lá, mas aqui eu não senti que ela estava à vontade, e muitas vezes tem cenas bastante forçadas, são cenas assim que podem ser simples, mas que ela força uma barra muito grande para ser assustador, tenebroso. Então me incomodou bastante esse protagonismo. A história, ela é confusa, é difícil, não é uma história que te atrai, não é um filme que você vai sentar na cadeira, assistir e falar, caramba, que filme interessante. Você não conseguir piscar, porque é o desenvolvimento interessante, aquele ritmo bom, não é. Ele é um filme extremamente devagar, é um filme lento, é um filme confuso, um filme difícil e com muita ponta solta. Então tem muita coisa que acontece ali no filme que não vai ser explicado. Foi jogado ali e você que se vire para entender ou para pensar o que você quiser. Então ele tem muitas falhas, tem furos no roteiro, tem erros, né? Então questão assim, porque o Danny Steven faz um papel de um alemão e ele tem vezes que ele fala com as pessoas que são alemãs, ele fala inglês e ao contrário. Então assim, tem alguns furos no roteiro muito grandes, assim, erros de cena mesmo. E é um filme muito estranho. Eu não consegui me apegar a ninguém ali. É um filme assim que não consegue te causar nada em questão de terror. Então ele não te dá susto, ele não te dá agonia, ele não tem um jump scare, ele não tem uma morte, alguma coisa para chamar a atenção. Então tem essa história desse monstro que acaba assombrando aí, e o Dan Stevens está envolvido com isso. E por que o nome Cuco? Ele dá uma explicação que o pássaro cuco, ele é capaz de botar os ovos dos seus filhotes em qualquer ninhada, para qualquer pessoa poder criar os seus filhotes. Então, ele meio que faz uma alusão a essa história do pássaro cuco aqui no filme. E tem esses monstros que, na verdade, são mulheres que estão participando de uma experiência, e essa experiência faz com que elas botem ovos
para trazer uma nova ninhada, vamos dizer assim. Então ele utiliza essas mulheres que acabam sendo... ele tem esse resort, o Dan Stevens, que recebe casais de lua de mel. Então ele pega essa mulher, implanta esses óvulos nela, esses ovos, esse monstrinho que está na floresta, implanta esse ovo na mulher e, com certeza, por ela estar em lua de mel, com certeza ela vai aí ter relações com seu marido. Com isso, os ovos vão ser fecundados, dando aí a vida a novas espécies desse monstro, sei lá o que ele tenta trazer aqui. E não é explicado o porquê disso, por que ele quer fazer isso, se ele quer trabalhar uma nova espécie humana misturada com bicho, como elas se transformaram nisso, por quê. Então, assim, é um filme bastante confuso, que traz esse simbolismo, traz metáforas, traz um monte de coisa, mas sem explicação e sem nexo nenhum. Então, a única parte assim que pode parecer assustadora é no momento em que a Gretchen está andando de bicicleta e essa criatura, essa monstra, né, aparece atrás dela, nas sombras. Então ela está olhando para o chão assim, andando de bicicleta, e ela está vendo a sombra dela e do monstro atrás dela. É a única hora que a gente fala assim, cara, aí é um terror, é interessante. Mas de resto não. E o final então é péssimo, porque é uma briga de testosterona ali, absurda, que não tem nada a ver, é sem nexo. Eles perderam tempo ali com um tiroteio absurdo e que não leva a lugar nenhum. E eu acho que o filme se perde muitas vezes o foco, então ele tenta ser uma coisa, só que no meio do filme ele vai perdendo esse foco, e no final ele já tem um foco totalmente diferente, uma história, parece que são histórias diferentes, e o final é esse, aquele final aberto, sem explicação nenhuma, com uma história muito desconexa e muito sem sentido. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 4. Para os fãs do gênero terror, esse filme é totalmente decepcionante, na minha opinião. Ele é um filme totalmente desconexo, confuso e que não traz aquilo que a gente sempre espera de um filme de terror. É o gore, é o jump scare, são mortes, uma história assombrada, uma história que vai causar a gente aí bastante agonia. Eu não senti nada nesse filme, pelo contrário, e me deu até sono. Mas, então assim, e ele foi vendido como um dos melhores filmes do ano, do gênero terror. Então, pra gente que tá vindo de uma leva de filmes interessantes, que é até surpreendente falar isso, né? Tivemos bons filmes esse ano, A Profecia, tivemos A Substância, tivemos A Entrevista com o Demônio, que foram 3 filmes assim que pra mim estão aí no top 10 de filmes de terror do ano. Esse aqui fica lá embaixo, ele é extremamente ruim. E como eu falei também, né, eu acho que o elenco não ajuda muito. É um elenco que parece que tá forçado. São atuações fracas, rasas, principalmente da protagonista, parece que ela tá incomodada, tem hora que ela tá muito exagerada e se torna muito confuso. É um filme difícil de falar dele, até inclusive para fazer a resenha aqui foi difícil pensar no que falar para vocês, porque é justamente isso, o filme é muito complicado, muito confuso, é uma história sem pé nem cabeça, e para entender de primeira assim é bem complicado. Então a gente tem que depois parar para pensar, analisar tudo que você viu ali, para você tentar entender alguma coisa que aconteceu. Ele é muito difícil. Então, realmente, assim, eu não gostei, foi decepção total. E aí fica por conta e risco, né, quem quiser assistir. O Cuco ainda não está disponível no Brasil, ainda não tem data de lançamento nos cinemas, mas em algumas plataformas você já consegue acessar e poder assistir. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o terror, Cuco, ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!